Você já parou para pensar que nós humanos podemos estar explorando outros planetas porque isso daqui vai... Não vai explodir, mas a vida na Terra vai se tornar inabitável? Mas por que tanto interesse em Marte? Marte é o que mais apresenta condições mais favoráveis para uma futura presença humana. O planeta possui dias com duração semelhante aos da Terra, além de uma superfície sólida, onde bases poderiam ser construídas. Para muitos cientistas, Marte parece garantir uma alternativa para a sobrevivência a longo prazo também. Não é apenas pequenos avanços científicos, mas eu acredito que sejam os primeiros passos de um plano de sobrevivência muito maior da nossa espécie. Mas a real, a pergunta que mais intriga não é se vamos realmente viver fora da Terra. Seria apenas exploração espacial o que estão fazendo? Ou tem coisas a mais por trás que a gente ainda não sabe? Para muitos, a corrida de Marte é apenas um avanço científico, mas para outros ela pode apresentar uma solução muito silenciosa para algo que irá acontecer na Terra futuramente. É como se a Terra fosse enfrentar grandes desafios catastróficos nas próximas gerações e os humanos e a ciência estivessem descobrindo novas formas para escapar de tudo isso. Se os humanos tiverem uma base com uma presença humana em outros planetas, tudo isso deixaria de ser apenas uma vaidade tecnológica e passaria a ser uma grande questão de sobrevivência. E galera, Marte é citado frequentemente como esse alvo do próximo destino da espécie humana. E isso é um pouco claro, porque Marte é um dos planetas mais próximos da Terra e a possibilidade de produzir recursos localmente fazem dele um dos candidatos mais promissores para uma futura colonização. Mas eu quero conectar alguns pontos muito importantes nesse vídeo aqui. O Sol é a fonte de energia que sustenta toda a vida na Terra e ao mesmo tempo o Sol pode representar um dos maiores desafios para o planeta Terra também. Conforme essa grande estrela se expande, cada vez mais os raios solares se aproximam da Terra, podendo causar um superaquecimento, e isso influencia em tudo, na tecnologia, no clima espacial e de toda a sobrevivência. A humanidade depende completamente dessa enorme estrela. E pensando em tudo isso, que a Terra um dia pode se tornar inabitável, o que faríamos se a gente precisasse de alternativas para salvar a humanidade? Já que toda a humanidade vive apenas aqui no planeta Terra. Um único mundo concentra toda a nossa história, toda a nossa raça humana, todas as nossas tecnologias, os nossos recursos e todo o nosso conhecimento também. Então, se analisar muito bem, a gente é uma espécie totalmente vulnerável. Por isso que existe tantos projetos de expansão espacial. Não é apenas para encontrar OVNIs ou sobre o ego humano. É uma luta total por sobrevivência e continuidade da humanidade. E claro, Marte é um dos planetas mais discutidos para a humanidade colonizar. Vários projetos já estudam a possibilidade da presença humana permanente no planeta. E em meio a tudo isso também surge a grande pergunta se Marte seria apenas um destino provisório ou se seria a nossa segunda casa também. Para responder essa pergunta, precisamos entrar um pouco mais no assunto chamado energia. Nenhuma civilização avançada existe sem energia. Toda tecnologia, infraestrutura e expansão depende de uma fonte energética capaz de sustentar o seu crescimento. Quanto mais avançada uma civilização se torna, maior é a sua necessidade de produzir e armazenar energia de uma forma eficiente. Quanto maior a tecnologia, maior é a necessidade energética. E claro, uma civilização em Marte precisaria de enormes quantidades de energia para sobreviver. E aí entra que os avanços tecnológicos, assim como as placas solares, já são uma das maiores fontes de energias usadas atualmente. E aí que entra os Nordestes. O Nordeste possui uma das maiores capacidades solares do planeta. A região se tornou um dos locais mais promissores do mundo para a geração de energia solar, transformando a luz do sol em eletricidade em escala industrial, o que hoje atende cidades, indústrias, e a produção tende a crescer ao longo das próximas décadas. E isso me levou a uma pergunta muito interessante. E se a gente estiver observando apenas os primeiros passos de algo muito maior? E se a Terra se tornasse uma gigantesca plataforma energética para sustentar futuras expansões humanas?
Bom, ficam vários questionamentos nesse vídeo. Talvez Marte não seja totalmente independente. Talvez a Terra continue sendo a principal base de toda a civilização humana. Um planeta produzindo recursos, um outro planeta expandindo a presença da espécie. A Terra como origem, Marte como continuação. Mas é uma possibilidade muito interessante de se imaginar. E talvez as grandes transformações do futuro já estejam acontecendo hoje. E aí, me diz o que você acha? Estamos realmente apenas explorando outros planetas ou se preparando para uma catástrofe gigantesca que irá acontecer em nosso planeta? Por isso que nós estamos estudando os recursos e outros planetas externos para que nós possamos migrar para esses planetas e dar continuidade à humanidade. E a teoria que os raios solares possam deixar a Terra inabitável, assim forçando a nossa viagem para Marte. E a loucura da Terra se tornar um grande núcleo de energia para outros planetas. Será que isso tudo seria possível? Deixa aqui a sua opinião.